A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde vamos falar sobre aquela psicoterapia reencarnacionista. É uma novidade, está na Terra desde 1996, onde a gente trabalha essa terapia de reforma íntima, onde temos o auxílio da lembrança de vidas passadas. Bom, essa lembrança de vidas passadas, ela segue rigorosamente aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos, pergunta 399. É lícito a lembrança de vidas passadas? E os espíritos respondem: não, para motivos fúteis, motivos que não tem nada a ver, motivos bobos, né? Eu quero saber se eu fui rico, se eu fui pobre, se eu fui brasileiro, se eu fui europeu, se eu fui homem, se eu fui mulher. Não é para isso. São motivos fúteis. Eles falam, não para motivos fúteis, mas é válido quando vem uma lembrança assim, desde que mostrada por espíritos superiores. E na nossa regressão da psicoterapia reencarnacionista, quem é que traz essa lembrança? É o próprio mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda dela. Mostra para ela fatos, situações nas quais ela vai se perceber melhor nesta encarnação, vai compreender melhor situações de um passado, erros em geral, que ela vinha cometendo e continua cometendo nesta vida, para que ela então trabalhe melhor a sua reforma íntima e o melhor aproveitamento dessa encarnação. Ah, Sérgio, mas só o Livro dos Espíritos não basta não. Tudo bem, não basta não? Pega aí o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. É o terceiro livro da série. André Luiz escreveu Nosso Lar, depois Missionários da Luz, depois Obreiros da Vida Eterna. E depois mais um monte, né? Mais uma grande relação de livros. Mas em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2... o Dr. Barcelos, no plano espiritual, fala sobre isso, que falta a nossa psicologia, a nossa psiquiatria tradicional, convencional aqui da Terra, a busca das vidas anteriores. Quando a gente vai buscar apenas na nossa infância a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, a origem de nossos traumas, se realmente essa origem estiver na infância, muito bem, vai resolver. Mas, quando estiver numa vida anterior, dificilmente vai resolver. Quer um exemplo? Tem um caso de uma pessoa que ela tinha um trauma muito estranho, um medo muito estranho, um medo não, um pânico, um pavor. Era medo de um bicho. Olha, é um bicho assim, vou falar qual é. Vocês estão pensando que é um leão? Um tigre? Um mamute? Um jacaré? Não. Medo de borboleta. Ah, Sérgio, borboleta? Foi para psicólogo, fez tratamento, ninguém conseguia descobrir. E aí, através das regressões, ela teve uma lembrança de uma vida onde ela estava jovem, num parque, correndo. E nessa corrida, um dia bonito, um dia feliz, e nessa corrida tropeçou.
caiu batendo com a cabeça numa pedra. E no que ela bateu com a cabeça nessa pedra, veio a desencarnar. E como estava um dia muito bonito, era num jardim, num parque, o momento que a última visão que ela conseguiu ter foi a de uma borboleta pousando em seu rosto. E o que aconteceu? Isso, para aquela pessoa, ela transferiu a frustração daquele dia feliz, que terminou com um desencarne, e todas as outras situações, a revolta e tudo mais que ela sentiu, ela transferiu isso para a imagem, a última imagem que ela teve naquela vida encarnada, a visão daquela borboleta. Vejam só. Então é isso que em Obreiros da Vida Eterna ele mostra. Se fosse trabalhar a infância desta vida atual, ela não vai encontrar nunca. Foi o que ela fez, não encontrou nunca. Somente quando foi para a psicoterapia reencarnacionista, teve então essa oportunidade. E aí se desconectou. Acabou o medo da borboleta, porque ela percebeu que aquilo foi apenas um fato. A borboleta não fez mal nenhum para ela, não fez nada, e muito menos ocasionou, foi a responsável pelo desencarne daquela pessoa. Então são quantas orientações, quantas lições que a gente aprende, né? E hoje, esse programa vai ser especial porque muitos amigos têm pedido, seja pelo Facebook, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, que a gente comente casos, estudo de casos. Então, hoje vai ser um programa especial. Vamos falar apenas estudos de casos, tá ok? Bom, você que queira aí participar do nosso programa, você pode mandar o e-mail, o nosso e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir, amorperdãoefé@gmail.com. Mas tem outros modos também. Tem a nossa página no Facebook. Você entra lá, facebook.com/recordando vidas passadas. Tudo junto, tá? facebook.com/recordando vidas passadas. Lá, inclusive, você vai encontrar, hoje é o nosso 10º programa aqui na Rádio Brasil Espírita. Você vai encontrar a reprise dos 9 programas anteriores. Tá ok? E tem o meio que é mais utilizado pelas pessoas, é o nosso WhatsApp. Eu só peço o seguinte, que vocês procurem mandar por escrito e não por voz. Por quê? A gente faz o programa, depois tem um intervalo e ao retorno do intervalo a gente tira as dúvidas que são enviadas pelo WhatsApp. Além disso, mesmo que seja, às vezes tem programas nossos, semana passada, por exemplo, foi reprise, né? Tivemos um probleminha técnico. Mesmo que entre uma reprise no ar, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, porque pelo WhatsApp a resposta vai ser sempre ao vivo. Então a gente sempre vai estar pronto para responder, tá legal? O nosso WhatsApp, para quem está fora do Brasil, tem que colocar o número 55. Eu já estou vendo que temos aqui ouvintes da Lituânia, do Marrocos, do Egito, de onde mais? Estados Unidos, Portugal, que beleza, né? Então, podem mandar. Vamos botar aí 55, que é o código do Brasil. E aí vamos colocar o seguinte número, 21, que é o Rio de Janeiro, né? Para quem está no Brasil tem que colocar 21, que é o código do Rio de Janeiro. 99247-5631. Vou repetir, 99247-5631. Você aí que está na Alemanha, no Canadá, no Japão. No Japão já não é nem boa noite, né? Mas está aí ouvindo a Rádio Brasil Espírita. Coloque então, ó, 55, que é o código do Brasil. 21, que é o do Rio de Janeiro. 99247-5631. Eu vou aproveitar esse gancho do nosso WhatsApp até para passar uma outra informação. Vários amigos querem conversar, desabafar, ser ouvidos por alguém, ter um atendimento fraterno. Podem utilizar esse WhatsApp à vontade. Ele não é apenas para o programa Recordando Vidas Passadas, não, tá? Outra situação.
Vários amigos de cidades que não têm casas espíritas, de pessoas que ouvem a Rádio Brasil Espírita, estão formando grupos. Poxa, eu queria formar um grupo para poder estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, enfim, situações desse tipo. E não tem quem... Poxa, mas eu queria alguém que pudesse dar esse suporte. Podem utilizar o nosso WhatsApp para tirar dúvidas. Ou seja, você monta o grupo aí na sua região, no país que você estiver, tá? Vão estudando, e aí na hora que começarem a estudar, opa, pintou uma dúvida aqui. Pode mandar a dúvida pra gente, que a gente vai pesquisar, vai observar e vai dar esse suporte aí que vocês precisam. Tá legal? Fiquem à vontade. Então eu vou repetir o WhatsApp. 55 é o código do Brasil. 21 99247 5631. Tá legal? Bom, vamos então falar rapidinho dos 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista, para a gente poder ir ao estudo de casos. O primeiro é o quê? É aquele confronto da nossa versão persona com a nossa versão espírito. O que é isso? É uma mudança da visão que a gente tem da nossa história de vida desde a infância. Desde a infância. Porque essa versão persona é o quê? É a forma que o nosso ego entende e interpreta os fatos e circunstâncias da infância e do decorrer da nossa vida. É um raciocínio extremamente limitado. Ele é muito autocentrado. E geralmente a gente se posiciona como vítima ou se posiciona com revolta e com raiva. Versão espírita? Não. A nossa versão espírita, como é que é? É como a gente entende a nossa vida depois de desencarnado, lá no mundo espiritual. A gente percebe que já temos uma longa história de vidas passadas, estamos num momento atual encarnados e teremos muitas vidas futuras. Então, quando a gente começa a perceber isso, a nossa visão do mundo e da vida modifica bastante. E modifica para melhor. Personalidade congênita é um outro pilar. O que é isso? Personalidade congênita é o que fala no Obreiros da Vida Eterna, o Dr. Bacelos, no capítulo 2. Ele fala o quê? Que a nossa personalidade nada mais é do que uma continuação daquele que nós fomos em vidas anteriores. A gente não formou a nossa personalidade aqui, mas ela foi o quê? Aflorando com o passar da vida. Então nisso a gente consegue compreender, é a chave para a gente entender a nossa proposta de reforma íntima. Ok? Então o sucesso nessa missão que a gente tem, ela está principalmente em quê? A gente se libertar desse comando do ego, mudar a versão persona para a versão espírito, utilizar o livre-arbítrio com sabedoria, encontrar as situações de gatilhos e armadilhas que nós temos. O que são gatilhos? São situações que se repetem vida após vida, dia após dia na nossa rotina, buscando o que? A nossa melhora. Uma pessoa que de repente ela é muito impaciente, sai do sério com qualquer coisa. Sabe o que vai acontecer? Todo dia ela vai viver situações desse tipo. Para quê? Para que ela possa aprender que não é assim que funciona. Para que ela possa aprender a lidar com situações que tiram ela do sério. Então, situação é aquela pessoa que de repente, né, é o gatilho. Até ela aprender, peraí, eu não vou mais ligar para isso, eu vou mudar o meu comportamento padrão. Aquilo que eu faço sempre, eu vou mudar a minha forma de agir para que aquilo não me afete mais, não me altere mais. Então é um gatilho. Aí você corrigiu esse gatilho, legal. Reforma íntima, você conseguiu se melhorar. Transformou uma deficiência, né, numa virtude. Percebe? O sujeito que é muito nervoso, que é muito impaciente, aí ele vai ao mercado, vai ao supermercado, né? Aí ele entra, ele olha para a fila, aquele cara já é impaciente, aí ele vê em cada fila 10, 15 pessoas, aí ele entra numa fila que só tem 3. Opa, me dei bem. Aí aquele cara que estava na frente dele travou a máquina, o cartão do crédito dele travou, não passou. Aí ele olha ao lado, aquelas 20, 10 pessoas ali que estavam passando, já foram todas na frente dele. Aí ele olha aquilo, fica lá parado, estacionado, porque o outro lado está travando, deu problema. Aí ele vai para outra fila.
E já sem paciência nenhuma. Chegou a vez dele pagar. Na hora que ele vai pagar, vai botar o cartão dele, acabou a bobina lá da máquina. Ah, meu Deus do céu, vai esperar o caixa trocar a bobina. Aí ele sai dali. Tudo bem, ele pega o trânsito, pega o engarrafamento, aí ele tá ali na fila da direita, a fila da direita parada, ele vê a fila da esquerda andando, um monte de carro indo. Aí ele, ah, meu Deus do céu, eu vou agora pra fila da esquerda. Ele vai pra fila da esquerda, acabou de mudar de faixa, a fila da esquerda trava, aí a da direita que passa. E vai andando. Aí ele fica, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que você fez? Não. Em todas as situações, ele está lidando com o quê? São gatilhos que estão fazendo ele sempre o quê? Sair do sério. Então é ele aprender, peraí, eu não vou mais me preocupar com isso, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz. Aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos apresentando esse programa, hoje, dia 3 de agosto, faltam 2 dias para começar as Olimpíadas, né? O engarrafamento aqui está uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Eu mesmo cheguei aqui no estúdio aqui para apresentar o programa em cima da hora, quase que a gente não consegue. Agora imagina se no trânsito eu fosse ficar impaciente, fosse ficar nervoso, eu não ia estar nem conseguindo apresentar o programa. Então foi uma oportunidade de quê? Vamos trabalhar, vamos relaxar, ficar tranquilo, escutar uma musiquinha, baixar o aplicativo da Rádio Brasil Espírita no WhatsApp, no Google Play, não, no Play Store, né? Bota lá Rádio Brasil Espírita, você ouve a programação, fica relaxado, não deixa que aquilo aconteça. O que vai acontecer? Você passou a entender como lidar com aquele gatilho. Então as situações que costumam tirar você do sério já não vão mais tirar. É por quê? Porque não acontece mais? Não. É porque você agora interpreta e age de uma outra maneira. Percebe? Outro pilar aí da psicoterapia reencarnacionista, a ilusão dos rótulos e das cascas. Por quê? Nós somos aqui, eu aqui, você não é homem, você não é mulher, você não é branco, você não é negro, você não é rico, você não é pobre, você não é jovem, nem criança, nem velho, nem idoso. Você está homem, está mulher, está velho, está jovem, está idoso, está criança. Isso é uma situação temporária. Eu estou homem nesta vida, mas na vida anterior eu posso ter estado mulher. Na próxima eu posso estar mulher também de novo. Eu estou brasileiro, na próxima vida eu posso estar africano, ou japonês, ou americano. Percebe? Então quando a gente percebe isso, o dia que todas as pessoas perceberem essa ilusão dos rótulos das cascas, né, o corpo que nós temos nada mais é do que uma casca. Vai acabar o problema de preconceitos, de discriminações, de tudo mais. A gente sempre dá aqui como exemplo o espírito Emmanuel. No livro Há 2000 anos, o Emmanuel foi um senador romano, frequentava lá aqueles coliseus, aquilo tudo. E tem um outro livro chamado 50 anos depois, ele voltou como escravo, vindo a desencarnar no mesmo coliseu. Se de repente se percebesse isso, será que quando tivesse senador, aqueles senadores todos, aqueles imperadores, eles iriam aprovar a matança e a escravidão, sabendo que numa outra vida eles poderiam voltar como escravos e eles não teriam nada, nenhum decreto, nada que pudesse impedir isso? Então isso faria o quê? Isso faz, no dia que tiver esse entendimento, vão acabar os preconceitos e as discriminações. E o último pilar aí é o quê? A finalidade e o real aproveitamento da encarnação, né? Então é a gente poder aproveitar da melhor forma possível, quais as inferioridades congênitas que a gente veio melhorar, né? Como é que a gente veio resgatar isso e tudo mais. Eu vou colocar para vocês aqui, eu não sei se o som vai ficar legal, mas vamos prestar atenção numa coisa aqui. Olha só, vamos ver se vocês ouvem aí.
sei se o som ficou legal. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, sol, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove e chove e chove e chove. Aquela música Primeiros Erros, né? Os primeiros erros dificilmente são dessa vida, são de vidas passadas. Então, quando a gente faz a psicoterapia reencarnacionista, a regressão, mas a regressão é com hipnose? Não, não é com hipnose, não é igual acontece na chamada TVP, né, convencional aí que tem. Não, é um relaxamento, uma musiquinha, a pessoa se tranquiliza, se harmoniza, expande seu campo áurico, de forma que ela está totalmente consciente e é o mentor espiritual dela que vai mostrar as situações. Os primeiros erros. Porque aí ela vai transformar aquilo, essa chuva, em sol. Nesta vida. Está chovendo nessa vida? É por quê? Porque lá atrás, os primeiros erros fizeram que a gente viesse a colher a chuva. Então é bem interessante essa comparação aí. Mas vamos lá, estudos de casos. Bom, eu vou ler aqui um que foi a nossa querida amiga Sônia Martins, que já participou aqui do nosso programa. Estamos convidando ela, Sônia, onde quer que você esteja, venha participar aqui conosco de mais um programa, de mais vários programas, tá ok? Então, a Sônia, ela conta uma situação que foi a seguinte: uma pessoa com baixa autoestima. Então, primeira sessão, vou ler aqui o relato, né? Ela chegou ao consultório desolada e quase arrastada pela mãe. Se negava a falar, até que, com o condicionamento e a conscientização mental, foi relaxando e já sentindo confiança e segurança. E aí começou a falar. A pessoa estava dizendo o seguinte: olha, estou péssima. Eu sinto que sou feia, não tenho força, não tenho ânimo para nada. Eu não consigo mudar ou parar a quantidade de pensamentos negativos que me atormentam dia e noite. Veja a situação dela, né? Então, ela conseguiu melhorar um pouquinho e foi para a regressão terapêutica. E aí o que fez? O mentor mostrou para ela uma vida passada onde ela era apaixonada por um rapaz. E a família dela era contra o romance. Então ela e o amado resolveram fugir. Marcaram encontro em uma cidade nas proximidades que moravam e ela ficou lá sentada no banco do jardim aguardando. E aguardou horas, dias e nada dele aparecer. E aí ela não tinha mais coragem, né, de voltar atrás e ir para casa, com medo da família que foi ficando. Ela tinha uma esperança e pensava, não, alguma coisa aconteceu, daqui a pouco ele chega. Mas os dias passaram, ela não comia, já tinha acabado o dinheiro dela, a psique dela, né, o psicológico dela começou a se alterar, já estava falando sozinha, a população já percebia isso, chamava os atendentes do hospital local, ela foi internada, um quadro de descontrole total no aspecto emocional e debilitada fisicamente. Então veja, uma pessoa com a baixa autoestima, foi encontrado isso numa vida anterior. No tratamento médico, recuperou o corpo físico, mas o equilíbrio emocional não conseguiu recuperar. Passou o resto da vida num sanatório, completamente alucinada e sem saber quem ela era. Então, o que acontece? Foi feito um desligamento dessa ressonância que provoca as sensações nessa vida atual e a conscientização da realidade com o encaminhamento para a psicoterapia posterior. Vamos lá. Na segunda sessão, o que aconteceu? Na semana seguinte, ela retornou, a autoestima dela já estava bem melhor dentro do possível. Já estava confiante em relação ao tratamento. Embora ela ainda se sentisse fraca, meio sem ânimo, como se alguma coisa puxasse ela para baixo, aquelas negatividades foram diminuindo. Durante o dia oscilava entre estar negativa, às vezes esperançosa,
né? Apesar de tudo meio ofuscada, mas ela já conseguia olhar a si mesma no espelho de vez em quando. E aí foi feito um outro acesso pela expansão de consciência numa vida passada. E aí, ó, já foi uma outra vida, uma outra regressão, onde ela já era uma senhora e com muito ódio dos irmãos, né? Porque eles tinham separado ela do único amor que ela tinha, um rapaz da comunidade, que os irmãos não aceitavam e só queriam que ela ficasse cuidando da casa e deles, da roupa, da comida. Então ali, ó, uma outra vida. Ela já era uma senhora, tinha raiva dos irmãos, porque eles não deixaram que ela casasse. Então veja, foram duas frustrações em vidas passadas, né, de casamento e tudo mais. Os pais já tinham desencarnado, né, há alguns meses. Ela já não tinha mais direito, como as amigas tinham, né, que namoravam e fazer serviço de casa, tinha que ser diferente. Quando eles perceberam que ela poderia levar a sério o envolvimento com esse rapaz, eles deram um jeito, os irmãos dela deram um jeito de dar um sumiço com o rapaz. E ninguém nunca mais soube o que aconteceu. Como é que ele desapareceu, não deixou pistas, né? Enfim. Ela sempre suspeitou dos irmãos, mas não tinha como provar. O tempo foi passando, os irmãos casaram e ela continuava a cuidar da casa e agora cuidava dos filhos dos irmãos dela. Magoada, com muito desgosto, foi perdendo interesse pela vida e pensava que se ela morresse de desgosto, os irmãos iriam se arrepender do que tinha feito. Então o que ela fez? Resolveu não se alimentar, bebia pouca água e tinha tanto ódio, tanta raiva, tanta mágoa, e esses sentimentos geravam uma sede de vingança, que o remorso fosse consumir os irmãos. Consumiu algum irmão? Não, consumiu ela. É por isso que a gente fala em reforma íntima. Esses sentimentos, eles fazem mal principalmente a quem? A própria pessoa, né? Então veja só, foi perdendo interesse pela vida e decidiu não se alimentar, aquilo que a gente falou, né? E no momento do desencarne, ficou feliz de ver o desespero, o berro, o arrependimento dos irmãos. Tudo bem, mas quem é que ficou pior mesmo? Foi ela, né? Essa cena ficou em sua vida até este momento. Ela estava com o sentimento de vingança concluída, porque sabia que eles iriam agir de outra forma, né? Então, mas foi feito então o desligamento dessa situação, uma conscientização dessa realidade. Isso na própria regressão. Aí ela foi encaminhada ao hospital espiritual. Uma outra situação foi vista, uma vida em harmonia nessa linha de aprendizado. Surgiu um personagem ainda muito jovem, que sempre esteve satisfeita com o pouco que tinha, apenas o necessário para viver. E foi feliz antes e depois do casamento. Feliz, com filhos, esposos, estando bem. Foi para o momento mais feliz dessa vida harmônica, o ponto ótimo. Na regressão é o quê? É esse ponto ótimo. Então, o que ela falou? Que a vida dela se tornou uma felicidade. E o momento marcante dela foi o dia do casamento e a sensação de bem-estar. Olha só o que foi acontecendo. Devagar, mas continuamente, essas situações foram se ajeitando pela compreensão dos fatos. Então, repare, a psicoterapia reencarnacionista, ela também não é uma coisa assim, você vem, faz uma regressão e resolve tudo. Não. É uma terapia, é uma psicoterapia de reforma íntima. Você consegue melhorar da noite para o dia as suas mágoas, rancores, ódio, inveja, raiva, orgulho, vaidade, ciúme, preconceitos, da noite para o dia? Não. A reforma íntima é um processo contínuo. Então, foi trabalhando isso, foi fazendo a psicoterapia, foi melhorando, né? Então exige o quê? Uma disciplina, uma assiduidade. Agora, mesmo assim, em curto espaço de tempo, várias coisas conseguem resolver e a pessoa, no caso essa moça, ela conseguiu ficar segura de si mesma, mais equilibrada, mais harmoniosa. Foi um tratamento que durou o quê? Uns 6 meses, mais ou menos. E aí ela falou, isso é o ponto legal, né? Ela terminou falando assim, olha, eu sou outra pessoa. Ela entendeu, fez esse autoconhecimento que era necessário e modificou o quê? Essas situações da vida dela. Mudou o padrão vibratório. Percebeu
que aquele sentimento de baixa autoestima, de tudo isso, vinha lá de trás. E na segunda situação, né, aquilo que o namorado, na verdade, foram os irmãos dela que deram sumiço. Não foi ele que a abandonou. Mas na regressão ela conseguiu visualizar isso, conseguiu perceber isso melhor. E o mentor mostrou certinho, né? E finalizou no ponto ótimo, com ela estando no plano espiritual, num momento de luz, num momento legal, para que ela pudesse retornar da regressão tranquila, harmoniosa, em paz. Então vejam quantos casos que acontecem, né, com esse tratamento. É aquele tipo de situação que a gente fala, vamos lá, vamos buscar, né? A gente recomenda aos psicólogos, aos psiquiatras, isso vai dar, são profissionais excelentes, extremamente gabaritados, e quando eles estudam também essa parte de psicoterapia reencarnacionista, meu Deus do céu, aí o negócio fica melhor ainda. É fundamental, é importantíssimo que a gente compreenda isso, né? A gente também fala, não é porque está na psicoterapia reencarnacionista que vai abandonar o psicólogo, ou vai abandonar o psiquiatra, ou vai abandonar o médico, ou qualquer outro tratamento que esteja sendo feito. Não, não abandone. Que faça então os dois, mas não abandone, ok? Porque todos têm a sua importância e têm o seu valor. Tá legal? Vamos ler aqui mais um caso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a minha lupa. Olha só, uma pessoa que tinha medo de perda, sensação de abandono. Então vamos lá. Uma pessoa do sexo masculino, 38 anos de idade, veio para consulta. Aí o relato dela. Eu sinto abandono, tristeza, melancolia, tenho medo de namorar, medo de assumir emoções, e ele é homossexual. Então ele, homossexual, com esses medos todos, vivendo só, sempre com o pé atrás, com medo de arriscar. A questão do abandono, da perda, é muito forte para ele. Teve 3 relacionamentos sérios que não deram certo. Sofreu demais e não se permitiu mais apaixonar. Situação dele, só trabalha, lê, pouquíssimos amigos que ele tinha. O pai sempre foi muito ausente, ele mora em uma outra cidade e nunca mais tinha contato com o pai. A mãe era uma ligação muito forte, mas morreu de câncer. Então foi horrível para ele essa perda. Foi trabalhar, fez a regressão, aí se encontrou, visualizou uma vida passada em que ele era mulher. Aí o relato dele, né, na regressão. Sou uma mulher de cabelos compridos, moça, perto de uma carruagem. É um tempo antigo. Ela usa uma roupa comprida. Está sozinha, parada, muito assustada, chorando. E não tinha mais ninguém ali chorando, né? É uma estrada, tem um mato perto. Está encontrando um homem. Ele é alto, de uniforme. Ela o conhece, está assustada e brava. Então, falando, ela fala, está cobrando alguma coisa dele. Ele não diz nada. Ela chegou perto dele, deu um abraço, mas ele não se mexeu. Ela voltou para a carruagem. Ele dirigiu a carruagem e estava levando ela. E ela estava chorando, angustiada, né? Um vilarejo, ruas de pedra, Irlanda, 1680. Só para a gente deixar claro, nem sempre na regressão a pessoa vai lembrar o país e o ano. O mentor ali permitiu que lembrasse o país e o ano. Tudo bem. A carruagem parou em frente a uma casa, ela entrou, ele foi embora com a carruagem. Ok. O nome dela era Mariane, trabalhava ali, servia mesas em uma estalagem, tirava o chapéu, mexia nas mesas, mas ainda estava vazio, não tinha ninguém. Ela estava triste, parece que eles tinham brigado. Ele achava que ele a estava abandonando. E ela, né, ele na condição de mulher naquela vida, gostava muito dele. E estava chorando, inclusive. O homem da carruagem voltou. Ele é alto, bonito, cabelo preto. E aí ela perguntava por que ele voltou. Ele vai, volta e ela fica brava com isso. Então, estavam conversando, ele abraçou ela, beijou, estavam chorando e serviu até uma caneca de vinho lá para isso, né? Ela estava mais feliz agora. Então,
estavam conversando sentados de mão dadas. Ele vai embora, ela fica ali pensativa, resignada, suspirando, né? É uma cidadezinha pequena, de muros altos de pedra, florestas em volta. Então, ela era uma moça romântica, melancólica, triste, e estava na cozinha agora. Era magra, mãos delicadas, e aquele homem passou dirigindo uma carruagem com uma criança, uma menina, que era filha dele. A Mariane, né, viu, ficou triste e achou que eles estavam terminando o romance, não sabe por quê, mas parece que não dava para ser, né? Era uma situação difícil. Se sentia só, estava cansada, 24 anos de idade. O homem da carruagem vai e volta. Ele lembrava o pai dela quando era moço. Então ela ficou tendo uma sensação, parece que sim. Veja só, aquele rapaz, vamos lá, era nessa vida, um rapaz, 38 anos, homossexual, sem conseguir ter relacionamento e sempre um relacionamento com o pai de uma forma distante. Reconheceu uma vida anterior, onde era mulher, teve um romance que se terminou porque o namorado tinha uma criança e identificou nesse afastamento, que foi um afastamento forçado, não teve jeito ali, e ele ainda identificou que aquele rapaz era nessa vida o pai dela, igualmente distante. São os pontos que nas regressões a gente começa a observar e confrontar. Opa, qualquer coincidência é mera semelhança? Não, tem alguma coisa a ver, né? Então vamos lá, as coisas foram fechando, ela com esse homem que parecia o pai, também vai e volta, uma ausência, e foi entendendo. Foi assim incrível a repetição dessa história, daquela vida nessa vida. O homem ausente, o pai ausente, aquele pai dela é o pai de hoje. Então a relação com cozinha, ervas, temperos, que ele também nessa vida adorava cozinhar, adorava cantinas, né? E na outra vida como mulher trabalhava nessas cantinas. Então a maneira de ser, a tristeza, a solidão, o abandono, tudo igual. Ela brigava, mandava ele embora, gritava com ele foi embora, ela triste, estava cozinhando, chorando, o pai dela. Mas são amantes? O que era? Né? Pai da vida, dessa vida, na outra vida não era pai não, tá? Então, andando pelas ruas, falava com algumas pessoas e tudo mais. Então repara, foi para um campo, um rio, estava tomando um banho, chegou o homem de novo. Ela estava assustada, mas estava sentindo atração por ele, né? Chegaram a vir de fato lá, né? O ato sexual. Ele com 42 anos e estava ali fazendo a relação sexual. Terminou. Ele se levantou, ela ficou deitada. Ela voltou para o rio, nadando, uma felicidade estranha que ela estava sentindo. Saiu, foi embora. Ela é jovem, mas já estava doente, já estava enrolada em um monte de cobertas. Uma senhora trouxe comida para ela, ele foi lá de novo, conversaram, preocupado com ela. Então foi um relacionamento, um vai e vem e um afastamento direto, né? Com aquele que nesta vida voltou como pai, que era sempre essas idas e vindas, né? Na vida anterior foi um amante que ela teve com idas e vindas também. Ok? Então veja, aí foi ficando uma senhora agora, vida horrível, só ficava parada, né? E se desligou, desencarnou, pegou sífilis, né? Dele. Ela morreu, ficou sentada, foi desligando, desencarnou. Aí a relação, a situação, o relato pós-desencarne. Então começou a flutuar, se sentia muito leve. Via tudo muito azul, não tinha paredes, viu pessoas ajudando, pessoas que estavam de branco, eram gentis, conversavam com eles, perguntavam se estava tudo bem, mostraram para onde ir, falaram sobre as experiências, de onde veio, o que aconteceu, o que fizeram, quais foram os erros. Uma senhora falando com ela, tratou ela muito bem, cuidou dela, passava a mão no rosto dela, e aí ela identificou no plano espiritual que essa pessoa era a mãe dela desta vida. Repara a afinidade com os espíritos. Então, aquela pessoa querida, já lá no plano espiritual, reencarnou nessa vida como a mãe dela, a mãe dele no caso, né?
Repara por que então tinha tanta afinidade com a mãe? Porque já vinha de outras épocas, de outras vidas, de outras situações. E viu ela super bem, tudo tranquilo, e falou, está bem. E fez o carinho, falou para ter paz, ficar tranquilo, não se preocupar tanto, né? Ouvir mais. E falou muitas coisas boas, transmitiu muita paz, muita luz. Ele ficou extremamente tranquilo, extremamente bem. Por isso que a gente fala do ponto ótimo, que a regressão ela finaliza sempre nesse ponto. Geralmente um momento de desencarne no plano espiritual, com espíritos amigos, queridos, e a pessoa sente um conforto extraordinário, uma paz extraordinária. Então veja só, é muito legal isso, né? É muito bacana, ok? Vamos ver aqui. Então o que a gente pode comentar aqui? Eu estou lendo essa regressão aqui agora, eu estou lendo no livro A Terapia da Reforma Íntima, do Mauro Quitico. Tá? Terapia da Reforma Íntima, Mauro Quitico. Vale a pena procurar, vale a pena ler esse livro. Ele é sensacional, viu? Deixa eu ir ver aqui os comentários até que o Mauro fez. Ó. Então, o que a gente pôde verificar aí? O modo atual de ser, né? Porque ele, um cara com medo de perda, sensação de abandono, conseguiu entender. Era um abandono toda hora quando ele era mulher naquela vida passada. O amante aparecia, abandonava, aparecia, abandonava, aparecia, abandonava. Nessa vida ficou assim também. Passou a sentir a mesma coisa. Não é isso? Então, ó, ele fala, vemos nessa regressão como é o modo atual de ser, de pensar, sentir, agir, reagir, que era extremamente semelhante com aquela vida no século XVII. Ele já era triste, melancólico, rejeitado, desamparado. E nas encarnações de lá para cá, pouca coisa mudou. Na outra vida, ele era mulher, apaixonada pelo pai, né? Pelo pai desta vida, né? Então lá ele era o amante. Sofria com isso. Personalidade triste, melancólica, resignada, procurando encontrar, né? Ao reencarnar, trouxe ela, com ele, esse modo congênito, esse comportamento padrão, né? E, vamos lá, homossexual. Então o que aconteceu? Essa homossexualidade, quem sabe, porque isso é muito comum também. Veja só, a gente não tem nenhum problema em achar que um filho, alguém que reencarnou, poxa, aquele cara, aquele fulano ali que dizia, aquele meu neto, ele parece com o meu pai na vida passada. Pô, aquele ali parece com o meu avô. Meu avô adorava arroz. Adorava comer arroz. E esse meu neto adora comer arroz. Cara, ninguém tem dificuldade pelo fato de que o avô gostava de comer arroz e agora o neto gosta de comer arroz, de que possa ser a reencarnação, né? E assim vão para várias características. Então veja, aquele espírito homossexual, quem ele foi numa outra encarnação? Ele foi uma mulher chamada Mariane. Tinha a atração pelo sexo masculino. Ao reencarnar, ainda estava com essa casca feminina, com a casca não, né? A casca masculina, reencarnou como um homem. Mas o sentimento, a lembrança, as intuições, as memórias, o inconsciente naquela vida feminina. Isso é mais comum do que se possa imaginar. Percebe? Então, ali foi explicado, né? Então, a razão dessa homossexualidade. Porque ele, embora estivesse reencarnado, não cabe aqui dizer o nome dele, mas ele se sentia Mariane, que era daquela vida passada. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? Entre essas metas de reencarnação, o que estava? A cura da melancolia, da tristeza, do abandono, aquele modo congênito, negativo, que ele já tinha desde quando era Mariane na vida anterior. E se bobear em outras vidas também. Agora, a dificuldade é o quê? Ela está em quê? Que a gente reencarna para mudar as características negativas. Mas a gente faz o quê?
diante dos fatos da vida, desde a infância, a gente só vai reagindo sempre do mesmo modo como a gente reagia nas vidas anteriores. Então, não é muito fácil a gente mudar, melhorar isso tudo, né? É trabalhoso, mas a gente se policiando, trabalhando melhor, se doutrinando, observando e muitas vezes com a psicoterapia, vindo uma lembrança, um fato, um evento que o mentor espiritual mostra para ela, faz ela ter uma percepção muito melhor. E compreender, opa, isso era um problema de uma vida passada. Eu já não estou mais vivendo aquela vida passada. Eu não tenho por que viver aquela vida passada. Eu estou vivendo essa vida. Já que eu estou vivendo essa vida, peraí, deixa eu me desconectar daquela situação e eu trabalhar essa vida aqui. Trabalhar minha reforma íntima aqui e agora, que é a oportunidade que eu tenho. Deu para perceber aí? Então, foram casos aí que a gente já pôde dar uma observada, né? Eu creio que vários ouvintes podem sentir semelhança. E, caramba, eu também tenho isso. Eu também tenho a baixa autoestima. Eu também tenho alguns medos, medo de perda, sensação de abandono, me sinto tão solitário. O que será? Ao invés de se posicionar como vítima, o que será que pode ter acontecido? Por que eu sinto essa solidão? O que eu posso fazer para administrar esse sentimento de solidão? Será que é uma solidão porque eu queria que alguém estivesse comigo? Será que essa solidão eu posso modificar? Tudo bem, eu queria que alguém estivesse comigo, mas eu também posso ser companhia para outras pessoas. E outras pessoas não necessariamente amantes, maridos, esposas, mas eu posso ser companhia para quem precise. Indo num hospital, num orfanato, num lugar onde tem pessoas precisando de ajuda, de auxílio, fazendo atendimentos fraternos. Várias pessoas que conseguiram perceber isso nunca mais se sentiram sozinhas. Por quê? Perceberam que tinham muitos amigos, muitas companhias, muitas pessoas. E depois que elas conseguiram se desconectar dessa vibração negativa de solidão, pararam de vibrar nesse padrão, aí conseguiram se elevar e aí sim vieram a ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Porque ela saiu daquele gatilho, daquela situação, daquele comportamento padrão. Coitadinho de mim, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém gosta de mim, ninguém isso. E no que ela foi mudar isso, através da busca por outras companhias, por outras situações, por outros trabalhos, pela ajuda ao próximo, ela conseguiu melhorar bastante. Deu para perceber aí? Quanta coisa que surge, quanta coisa que aparece, e a sabedoria que os mentores têm ao mostrar essas situações, porque quem controla, quem comanda, não é o psicoterapeuta, é o mentor espiritual da pessoa. É ele que vai mostrar aquilo que é mais importante e necessário para que aquela pessoa consiga trabalhar a sua reforma íntima. A nossa querida Sônia Martins, né, ela mandou essa aqui para a gente comentar hoje. E ela comentou também, quando ela esteve aqui conosco, né, uma pessoa que tinha... Uma pessoa idosa, deprimida, problemas de depressão, sozinha, o apartamento dela todo trancado, todo fechado, sem disposição, sem ânimo para nada. Começou a psicoterapia. E foi mostrado, o mentor mostrou a ele uma vida onde ele estava na França, era um pintor, não era um pintor top de linha, mas era um pintor que tinha um relativo sucesso e que era uma pessoa muito realizada com aquilo que fazia, trabalhando com pintura. E tudo bem, mas terminou ali a regressão, ambos saíram com o sentimento, mas o que ele foi mostrar na vida que era pintor? O que isso tem a ver? Tudo bem, na semana seguinte, quando a nossa amiga Sônia voltou foi atendê-lo de novo,
Ele falou assim, eu não sei porque me deu vontade de me inscrever numa escola de arte. Ele já estava há meses, acho que há anos, sem sair de casa. Então aquilo foi um avanço, um progresso extraordinário. Foi procurar uma escola de arte, começou a pintar. Geralmente a pessoa idosa costuma apresentar uma dificuldade um pouco maior do que os mais jovens, né? Os mais jovens são mais soltos, mais despojados ali. Ali aconteceu o contrário. A professora falou assim, caramba, você já pintou antes? De tanta facilidade que ele encontrou com aquilo, era muito familiar aquilo para ele. E ele até brincou, ela falou, você já pintou antes? Ele falou, nessa vida não, né? Na vida passada sim. E tornou-se um pintor, também fazendo várias obras, participando de exposições, de vernissagens, encontrou, a depressão dele acabou. A gente tem como prever o que o mentor vai mostrar? O mentor sabe o que é melhor para aquela pessoa, né? Então é muito legal isso, vale a pena a gente procurar. Existem casas espíritas que fazem esse tipo de atendimento, tá? Existe também profissionais, você entrando no site da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tá? Você pode observar lá, você pode verificar direitinho que tem ali a sua cidade, o seu bairro, o estado onde você mora, você pode ver. Eu vou dar aqui um aviso para o Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro. Então, anotem aí. Tem uma casa espírita no bairro de Botafogo, Casa de Padre Pio. Outras casas espíritas que estejam fazendo esse trabalho ou que queiram desenvolver esse trabalho, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vou repetir o WhatsApp, 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631, tá? Porque a gente encaminha psicoterapeutas para atenderem em caráter de caridade em casas espíritas e tem também os profissionais. Então hoje eu estou fazendo aqui, ó, vou falar de uma Casa de Padre Pio, no Rio de Janeiro. Então tem lá a psicoterapeuta Lucy Teles, tá? Ela está lá atendendo gratuitamente toda sexta-feira, de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde. As marcações podem ser feitas pelo telefone. Anota aí, 21 2286 7760. Vou repetir, hein? 21 no Rio de Janeiro, 2286 7760. De 9h30 até 12h30, podem falar com ela. Casa de Padre Pio, tá ok? Fica no bairro de Botafogo, na Rua Assunção. Rua Assunção 297. E outros que também pretendam aí participar, entrar nessa campanha, podem mandar o WhatsApp que a gente vai juntando aí, vai juntando as energias, as forças, né? O material humano para aquelas casas que gostariam de desenvolver. Bom, o nosso WhatsApp, antes de chamar aqui o intervalo, nosso WhatsApp, se ainda tiver alguma pergunta, pode mandar que ainda dá tempo, tá? Se não der tempo, se esse programa estiver passando na reprise, pode mandar que a gente sempre responde. Então, WhatsApp 21 99247 5631, repetindo 21 99247 5631. Vamos ao intervalo e depois voltaremos respondendo as perguntas. Roda lá, chama o intervalo! Muito bem, estamos de volta então. E chegou a hora aí da gente responder as perguntas, não é isso? Bom, vamos lá. Tem aqui uma pessoa que fala que mora no Rio Grande do Sul, não quis identificar a cidade, tá? E fala assim, onde eu posso encontrar o tratamento mais próximo sobre psicoterapia reencarnacionista? Bom, você entra no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, www.portalabpr.org. A de avião, B de bola, P de pato, R de roedor, R de rato. Portalabpr.org. Entrando lá, você clica em atendimentos profissionais. Aí ele vai abrir uma outra aba, profissionais. Aí você seleciona um estado. Selecionou ali Rio Grande do Sul. Então, ó, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu costumo falar que é a capital
da psicoterapia reencarnacionista, porque tudo veio de lá, de Porto Alegre com Mauro Quitico. Então são muitas cidades lá que tem esse atendimento de psicoterapia, ok? Então, ó, tem, nossa, 1, 2, 3, Antônio Prado, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Charqueado, Cruz Alta, Esteio, Gramado, Gravataí, Linha Nova, Amaral, Montenegro, Nova Petrópolis, Nova Prata, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Pedro Machado, Portão, Porto Alegre, Quintão, nossa, ufa, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Francisco de Paula, Três Coroas, Vacaria, Vera Cruz, Veranópolis, Viamão, Vila Langaro. Quantos que tem, né? Quantos que tem? Então repara só, é muito lugar que tem. Então dá pra gente verificar aí, né, com tranquilidade. Outra situação, cursos que vão começar em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vai começar agora no dia 6 de agosto, tá? Ah, mas eu queria ser psicoterapeuta, eu queria trabalhar com isso, eu queria conhecer melhor. Ó, vai ter um curso começando no dia 6 de agosto, no próximo sábado, tá? Então é sempre no primeiro sábado do mês. O telefone aí, você pode anotar para inscrição e informações, ó. Telefone 54, que é o código, tá? 99 21 30 70, repetindo, 54 99 21 30 70. Outro curso que vai começar vai ser todo o primeiro domingo, lá em São Paulo. Você aí que está em São Paulo, então veja aí, começa agora no dia 7 de agosto. Telefone de contato 11, né, que é o código, 97 217 6641. Vou repetir, 11 97 217 6641. Tem um outro que vai começar no dia 14, em Santa Cruz do Sul. Então, vai ser no segundo domingo de cada mês. Então, você pode ligar para 51, Rio Grande do Sul, 51 96 496 440. Vou repetir, 51 96 496 6440. Outro, em Belém, no dia 20 de agosto. Você aí que está no Pará, queria conhecer, quer ser um psicoterapeuta, né? Procura lá então. Em Belém, vai começar no dia 20 de agosto. O telefone para contato 54 99 21 30 70. Repetindo, 54 99 21 30 70. Deixa eu ver aqui. Então vejam só, são vários canais, são várias oportunidades que aparecem, ok? Vamos ver aqui. Chegou aqui uma pergunta. Quando eu morrer, eu vou para onde? Lá existe vidas? Bom, eu não sei dizer com exatidão para onde que você vai, né? Isso vai depender muito da sua conduta, daquilo que você vem plantando nesta vida e em vidas anteriores, não é isso? Então, o que vai acontecer? Uma coisa é certa, o lugar que você vai, você, eu, todos nós vamos para um lugar compatível com todos os nossos sentimentos, vibrações e atitudes, principalmente no nosso aspecto moral. Ai caramba, mas eu não fui nada que prestasse nessa vida, eu tô lascado. Bom, o que acontece? Nós estamos em processo de evolução. Eu posso não ir para o melhor local, ou eu posso ir para o melhor local. Independente disso, nós estamos em constante evolução. Vamos para um lugar que nos proporcione aprendizados, ensinamentos, orientações, para que amplie a nossa percepção e a nossa necessidade de praticar o bem, de ser um instrumento de ajuda ao próximo, de auxílio ao próximo, de trabalhar os valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio, da tolerância, da paciência. E quanto mais formos fazendo isso, vamos ficar numa vibração
numa sintonia mais purificada, mais elevada e mais compatível com espíritos que tenham também esses mesmos propósitos. Percebe? Então, o lugar que a gente vai é um lugar compatível com aquilo que a gente vibra, que a gente sempre vibrou, que a gente sempre fez, tá? Então, seria essa aí a resposta. Muito bem. Já passou a hora, né? Caramba, já estamos aqui com 1 hora de programa. Chegou o momento, então, de finalizar nosso estudo. Só em relação ao lugar que nós vamos, é o trabalhar da reforma íntima. Por isso a gente recomenda o Evangelho no Lar. Temos o nosso programa aqui na Rádio Brasil Espírita de Evangelho no Lar. No Facebook, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto. Toda sexta-feira a gente coloca um novo estudo, o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, o nosso WhatsApp para tirar dúvidas, porque através dali a gente aprende a trabalhar a nossa reforma íntima também. E a gente vai melhorando, enfim, trabalhando esses aspectos, as nossas inferioridades, a gente vai transformando elas em virtudes, que é esse o objetivo maior dessa nossa encarnação, tá bom? Bom, finalizamos o programa de hoje. Mandaram aqui de novo, agora por e-mail. Qual é o WhatsApp? Vamos lá, para quem está fora do Brasil, 55, para quem já está no Brasil, bota 21, que é o código do Rio de Janeiro, 99247-5631, tá ok? Então, estamos finalizando o programa de hoje. Fiquem todos com Deus, que possam todos ter uma ótima semana. Vamos ficar aqui mais uma meia horinha respondendo as perguntas aqui que vocês enviarem, tá bom? E encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!